Na antiga terra de Yaret, os Nefilins, seres imponentes e híbridos, governavam com um punho de ferro. Vestígios de uma época em que a humanidade havia sido subjugada permeavam seu domínio, e apesar de não serem meramente criaturas malignas, sua busca insaciável por poder as tornava vulneráveis a uma corrupção obscura. Os Nefilins, descendentes dos filhos do Pai o Eterno e das filhas dos homens, possuíam habilidades sobre-humanas e conhecimentos arcanos. Eles eram adorados como deuses por alguns e temidos como monstros por outros. Outras pessoas, como os humanos, desprovidos de tais habilidades, viviam sob o temor constante de sua tirania. As histórias de resistência eram frustradas por suas vastas forças e pelo terror que espalhavam entre os mortais. Certa vez, um jovem chamado Eliar, filho de um humilde ferreiro, decidiu que a subserviência era insustentável. Sua cidade natal, Yaret, havia sofrido com a opressão de Lirael, uma Nefilim sedutora que manipulava os humanos com promessas de riqueza e poder em troca de suas almas. Eliar não estava sozinho em seu desejo de lutar. Um grupo de guerrilheiros destemidos, conhecido como os Filhos da Luz, uniram-se sob sua liderança. Os Filhos da Luz começaram a treinar secretamente, buscando criar uma resistência organizada. Munidos de arcos, lanças e armaduras feitas de metais forjados em segredo, eles descobriram que podiam usar ervas e poções para aumentar sua força e resistência. Estudaram os pontos fracos dos Nefilins e se empenharam em recuperar relíquias esquecidas, que poderiam ajudá-los a equilibrar a luta contra os gigantes. À medida que as operações de resistência se intensificavam, os Nefilins perceberam que estavam sendo desafiados. Glórias anteriores começaram a se dissipar com cada embate. Certa noite, durante um festival em que os Nefilins costumavam expor sua grandeza, Eliar e seus aliados lançaram um ataque audacioso. Eles se infiltraram no coração do castelo de Lirael, determinado a acabar com suas manipulações e brutalidade. A batalha foi feroz. Os Nefilins, com sua estatura colossal e poderes sobrenaturais, lutaram com uma ferocidade inigualável. Raios de energia eram lançados como se fossem meros brinquedos, enquanto os humanos usavam táticas de guerrilha, emboscando seus adversários em grupos pequenos e bem coordenados. Eliar enfrentou diretamente Lirael. O choque entre os dois foi abrumador. A sedutora Nefilim, vestida em vestes fluídas e cercada por sombras, tentava seduzir Eliar com promessas de poder absoluto. Mas Eliar, no fundo do seu coração, sabia que havia um preço a pagar: sua própria humanidade. Em um momento decisivo, Eliar revelou um antigo artefato encontrado em uma ruína. Um cristal que absorvia a energia vital dos Nefilins. Ele lançou o artefato contra Lirael, que, surpreendida e ferida, foi despojada de seus poderes momentaneamente. O golpe final foi dado por Eliar, provando que até os mais poderosos podiam ser derrotados. Com Lirael incapacitada, os Nefilins restantes, percebendo a derrota iminente, fugiram para as sombras que um dia dominavam a terra, abandonando suas fortificações e suas vítimas. A vitória dos humanos em Yaret iluminou a esperança de uma nova era. Os Filhos da Luz tornaram-se heróis, guiando a cidade para um renascimento de liberdade e prosperidade. O preço, no entanto, não foi esquecido. Eliar, atordoado pela violência e pela perda, tornou-se um símbolo do que significava lutar contra a opressão. Ele liderou esforços para reconstruir a cidade, mas sempre às sombras de memórias de coragens e sacrifícios. Os Nefilins, embora derrotados, permaneceriam como um lembrete eterno de até onde a ambição e o poder poderiam levar aqueles que desejam mais. Assim, a luta entre humanos e Nefilins não foi apenas uma batalha física, foi uma batalha de ideais, a eterna luta entre a opressão e a liberdade, com cada confronto moldando o destino das gerações futuras.
A vitória em Yaret tornaria uma lenda atemporal, inspirando os que vieram depois a nunca esquecer as lições do passado e a sempre lutar contra o lado obscuro do poder. Apesar de tudo isto que aconteceu nesta narrativa ou nessa história, iremos encontrar a verdade pura e real que se encontra nos textos sagrados dentro da Bíblia, a mais pura e verdade sobre os grandes gigantes, os Nefilins. Claro, aqui está mais uma história detalhada e envolvente sobre o lado obscuro dos Nefilins, baseada em fontes bíblicas e apócrifos, ideal para você analisar esta narração dramática. Os Nefilins, o seu lado obscuro, os gigantes caídos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Gênesis, capítulo 6 e o verso 4. No princípio, antes do dilúvio, quando a humanidade começava a se multiplicar, algo estranho aconteceu. Os filhos do Eterno, seres celestiais, desejaram as filhas dos homens, e então transgrediram seu lugar no céu. Esses anjos caídos tomaram esposas humanas, e dessas uniões nasceram os Nefilins, palavra que significa os caídos ou os derrubadores. Eles não eram apenas gigantes de estatura, eram monstros de poder, seres híbridos com corpos de carne e espírito de rebelião. O seu lado obscuro, os Nefilins, gigantes de destruição. Os Nefilins eram violentos, famintos, corrompidos. Segundo o livro de Enoque, apócrifo, eles consumiam tudo, plantações, animais, até seres humanos. Dominavam as tribos com medo e força, ensinamentos proibidos. Seus pais, os anjos caídos, chamados vigilantes, ensinaram à humanidade segredos celestiais. Magia, astrologia, metalurgia, feitiçaria, abortos e guerra. O conhecimento corrompido se espalhou, e com ele a escuridão espiritual aumentou. A terra contaminada. A maldade cresceu tanto que o Eterno viu que toda a carne havia se corrompido. Gênesis capítulo 6 e o verso 12. Os Nefilins haviam contaminado a criação, geneticamente, espiritualmente e moralmente. Foi por causa dessa corrupção profunda que o Pai, o Senhor, decidiu enviar o dilúvio para purificar a terra, a queda dos Nefilins. Quando o dilúvio veio, os corpos dos Nefilins foram destruídos. Mas seus espíritos híbridos, meio anjos, meio humanos, não tinham lugar nem no céu, nem na terra. Eles se tornaram o que hoje muitos chamam de espíritos malignos ou demônios. E os espíritos dos gigantes se tornarão espíritos malignos sobre a terra. Livro de Enoque 15, 8, 10. Esses espíritos ainda vagam, segundo tradições antigas, influenciando guerras, possessões, idolatria e corrupção moral. Há lições espirituais. Os Nefilins representam o perigo da mistura entre o sagrado e o profano. Eles são um símbolo do orgulho dos céus e da rebelião da carne. Ainda hoje, os espíritos de Nefilins são ligados à influência maligna que se infiltra em culturas, sistemas e até religiões. Curiosidades. Alguns estudiosos acreditam que remanescente dos Nefilins sobreviveu após o dilúvio, como os gigantes Anaquins e Golias. Outros dizem que esse retorno será visto nos tempos finais como parte da grande apostasia e engano global. Nesta conclusão, os Nefilins não foram apenas lendas de gigantes. Foram um alerta do Eterno ao mundo. Quando o homem se une ao que é proibido, eles não geram luz, geram monstros. Base bíblica. Gênesis 6, livro de Enoque e Apocalipse 12. Narrado. Então siga para mais conteúdos bíblicos com revelações profundas. Hashtags relevantes e chamativas. Nefilins gigantes. Da Bíblia, Mistérios Bíblicos, Anjos Caídos, Livro de Enoque e Apocalipse, Fim dos Tempos Espíritos Malignos. Curiosidades Bíblicas. Neste vídeo, cristão. A Bíblia revela em Gênesis capítulo 6 e o verso, mostra na história bíblica, que mostramos para cada um de vocês. Entender essa história aqui, eu deixo a paz do nosso Senhor e Salvador, Yahushua.